Operações com tensores. Agora começa um pouquinho mais prático para a gente e para entender um pouquinho como é que funcionam as bibliotecas. Operações elemento por elemento é fácil de entender. E aí vai ser a soma, a subtração, aí eu tenho a multiplicação, assim como nas matrizes, nos vetores. Se eu quiser, a gente da computação tem as bibliotecas que implementam algumas operações elemento por elemento. Então eu consigo ir lá e multiplicar. Eu vou ter que ir na documentação da biblioteca entender se aquela operação foi elemento por elemento ou se ela é uma operação já matricial. Se não for, aí eu vou saber que ela é elemento por elemento e eu posso aplicar de boa desde que as matrizes tenham o mesmo tamanho. Porque, de novo, se é elemento por elemento, eu vou ter que ter correspondência ali para eu fazer a operação. Ou eu vou ter que ter correspondência, ou eu vou ter que fazer o que a gente chama de broadcast. Todo mundo sabe o que é broadcast? Nas bibliotecas? Não? Broadcast é quando, por exemplo, operações com escalares. Se eu quiser multiplicar uma matriz, que tem um tensor, no caso, né, que tem todas essas dimensões aqui, por um escalar. Tem 0 dimensões, é um número só, certo? Então, se eu quiser multiplicar uma matriz por um escalar, como é que faz? A maioria das bibliotecas, as mais usuais, já vão fazer a operação de broadcast. O que é a operação de broadcast? Eu vou pegar o meu escalar e vou repetir ele para todas as dimensões da matriz. E vou fazer como se a operação fosse elemento por elemento. Não tem como necessariamente ser elemento por elemento, porque eu tenho um elemento que é um número só, é um escalar, e o outro é um tensor. Mas a própria linguagem, a própria framework já interpreta que você, não, ele quis dizer multiplicar todo mundo pelo mesmo. Então, ele quis dizer um tensor de igual dimensão, em que todos os elementos são exatamente iguais àquele escalar, para eu fazer a operação dimensão a dimensão. Isso é o broadcast. Isso aqui precisa ficar atento, porque tem algumas regrinhas de como as linguagens fazem esse broadcast. E que vira e mexe, você pode acabar pedindo, fazendo uma conta que você acha que ele vai fazer certo, mas aí você não viu que as dimensões estão diferentes. Ele fez broadcast, faz a conta errada, mas não te dá erro. Aí na saída te dá uma resposta que você não sabe de onde veio, e você fala, meu Deus, por que está dando essa resposta? Não era isso que eu queria. Até você achar que, porque fez broadcast aqui, ó, não era para ter feito e tal. Porque eu errei a dimensão. Aí dá um trabalhinho. Isso. Nesse caso de operação com escalar. A pergunta foi se fazer o broadcast é criar um tensor exatamente com as mesmas dimensões em que todos os elementos sejam iguais ao escalar. Sim, para esse caso de operação com escalar. Mas a gente vai ver que o broadcast ele aplica regrinhas diferentes para situações diferentes. Por exemplo, porque eu posso fazer a operação de um tensor com um vetor também, dados algumas restrições. Eu consigo fazer ele aqui também. E até aquela multiplicação de matrizes, que é o que a gente vai ver depois. Mas todo mundo entendeu até aqui? Pode seguir? Tá. Depois tem a transposta. Poxa, aqui ficou difícil de ler. Né? Tá todo mundo conseguindo ler direitinho? Ou não? Mais ou menos, né? Tá, qualquer coisa eu vou tentar explicar. Quem tiver dúvida pode perguntar. Esse, por exemplo, é a biblioteca. Todo mundo conhece o NumPy? Quem não conhecer, dá uma pesquisada que está lá. Essa é uma das bibliotecas que o Anderson colocou lá naquele slide dele de coisas que ajudam, né? É o cinto de utilidades do Batman, se o Batman fosse um cientista de dados. Tá, para fazer a transposta com tensores. O que a transposta vai fazer? Vai pegar o seu tensor, que você quer fazer a transposta dele, vai pegar os eixos desse tensor. E essa função faz, ele permuta as dimensões do tensor, do array aqui, né? Então, basicamente, aqui tem um exemplo que é bem legal. Ele criou, por exemplo, uma matriz de uns, um tensor de uns de dimensão 1, 2, 3 aqui, né? Então, tem um elemento um elemento de 2 elementos de 3 elementos. Certo? É um tensor com
de um isso, e 3 canais. Seria isso. Mas seria lá no o Rzinho 1,2,3. Tá? É um cubo. Então, todo mundo conseguiu ver ali? Um cubo. E aí ele vai fazer qual a transposta desse xzinho, né, dessa matriz aqui. O NumPy, ele adotou esse padrão de transposta. Eu vou colocar o meu tensor, que eu quero fazer a transposta, e a transposta vai ser a troca de eixos aqui. Tá? O que, se você vai pensar, na matriz, que é onde a operação é bem definida mesmo, é o que acontece. Linha torna coluna, coluna torna linha. Então é o que você generaliza isso para o tensor, falando, olha, eu posso trocar e permutar do jeito que eu quiser os meus eixos aqui. Tá? Isso é meio difícil de visualizar. Se você pega, por exemplo, quando você troca linha por coluna, você consegue visualizar bem. Mas quando você está em 3 dimensões, é bem mais complicado. Se você fosse colocar aqui, ao invés de ser uma matriz só de uns, fizesse uma matriz com elementos diferentes, se você mandasse printar esse tensor e printar esse tensor, às vezes ia dar de início, assim, principalmente para essas dimensões mais altas, você fica meio... Eu não sei se eu estraguei meu dado fazendo essa transposta aqui ou se meu dado ainda está intacto. Você fica meio assim. Então tem que tomar um certo cuidado aqui. Na hora de fazer esse tipo de coisa, tem que ter certeza que você está fazendo certo. Isso vai ser muito importante quando a gente começar a mexer com batches de imagens, que vai ser conjuntos de imagens. Então eu vou ter lá dentro um tensor em que vai ser um conjunto de, sei lá, 10 imagens. Aí às vezes eu quero trocar, quero colocar o meu canal para a última dimensão. Às vezes meu canal está no início, na primeira dimensão. Às vezes eu quero colocar... Aí eu vou ter que fazer essa transformação, mas eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu faço essa transformação para eu lembrar o que está acontecendo. Que às vezes, se eu fizer a operação com aquilo lá, eu posso acabar fazendo a operação errada e é o tipo de bug que a gente não vê acontecendo porque não dá erro. A resposta sai errada, mas não dá erro no código. Então tem que tomar muito cuidado. Oi. 6 possibilidades. 6. 6. 3, 2, 1. São 6. Que é a permutação dos 3 aqui, é isso mesmo. Um dos 3 para cá, 3 vezes 2 vezes 1. 6. 6 possibilidades. Só que na verdade você tem 5, né? Porque você já não tem como fazer a transposta para ele mesmo. Você já está em um dos casos, você vai mudar para outro lugar. E aí você coloca. Já no TensorFlow, por exemplo, esse é o TensorFlow ou o PyTorch? Esse é o PyTorch. No PyTorch você já faz de 2 dimensões em 2 dimensões. Então, a transposta é a mesma coisa, você vai trocar uma dimensão com a outra. Mas você não pode fazer igual lá no NumPy, em que você jogava qual é a disposição que você quer dos seus dados. Você já coloca direitinho aqui qual a dimensão que você quer trocar com qual. Então, tem que olhar, esses detalhezinhos podem variar de framework para framework, tem que dar uma olhada. No TensorFlow já é parecido com o NumPy, é igual ao NumPy, só que muda, né? A permutação, então aqui é TF transpose, esse aqui é o tensor, ali ao invés de axes, né, de eixos, o parâmetro vai ser de permutação. Aqui vai ter, se você quer fazer a conjugado ou não desse tensor. Isso daqui é quando o tensor é um tensor de números complexos, porque aí você pode pedir para ele, além de fazer a transposta, já aplicar a operação de fazer o conjugado. Todo mundo conhece os números complexos? Sabe o que é o conjugado de um número complexo? Alguém não sabe? O número complexo é o número do tipo A mais IB, em que A e B são reais. O conjugado é quando você muda o sinal. Ao invés de ser A mais IB, você vai ser A menos IB. Então, por exemplo, 1 mais 2i é um número complexo. O conjugado dele vai ser 1 menos 2i.
Então, é a mesma coisa que ele vai aplicar aqui. Se o seu tensor for um tensor de números complexos, ele vai, além de aplicar a transposta, ele já aplica a conjugada. Você pode ter esse parâmetrozinho para aplicar aqui também.